Saúda todas as crianças com a paz do Senhor. Tá muito fraco para contar de crianças, né, gente? Saúda todas as crianças com a paz do Senhor. Amém. É muito bom retornar aqui a esta casa, aonde eu cresci. E eu vou dizer uma coisa aos pais. As sementes que vocês plantam agora, vocês não podem ver os frutos, mas futuramente vocês irão ver. Eu gostaria de agradecer a Lili pelo convite, ao dirigente dessa igreja pela confiança. E eu gostaria também de agradecer a minha mãe, que me ajudou a preparar os materiais. Ao meu pai também, que está ali fora. É muito bom retornar a esta casa, que um dia também participei. Eu gostaria de ler aqui em Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 41. Na verdade, vai ser em Marcos 5, a partir do versículo 31. E responderam os discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha tocado. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se e ajoelhou-se aos pés de Jesus. E tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a tua fé te curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, quando chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles lhe disseram. Então Jesus disse aos dirigentes da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Crianças, não sei se vocês conhecem a história da mulher do fluxo de sangue, mas a Bíblia diz que ela era uma mulher que há 12 anos sofria de uma doença horrível, uma doença. A Bíblia diz que há 12 anos ela via gastando e gastando e gastando. E sabe o que era melhor? Ela passou 12 anos gastando com os médicos. Ela não foi diretamente ao médico dos médicos. E quem é o médico dos médicos, crianças? Jesus. Na época ela não tinha contato com Jesus. O único recurso dela eram os médicos da época. Mas então, após 12 anos de sofrimento, naquela época, as pessoas que tinham a doença do fluxo de sangue, elas eram isoladas. E qualquer coisa que elas tocassem, na cabeça daquelas pessoas eram amaldiçoadas. Então, se ela tocasse em algo, ninguém mais poderia tocar. A família dela não poderia estar perto, os amigos não poderiam estar perto. Mas a Bíblia diz que Jesus passa em Cafarnaum no meio do caminho. E a Bíblia diz que essa mulher ouve falar de que uma pessoa diferente passaria naquela cidade. E sabe o que é melhor de tudo, crianças? Não era qualquer médico, não era qualquer advogado, não era qualquer Jesus. Era o nosso Jesus. E a Bíblia diz que aquela mulher que estava no leito, antigamente as pessoas que tinham fluxo de sangue, elas eram deixadas no arraial. O que era o arraial? Era como se fosse um hospital. Ela já não tinha dinheiro mais para gastar. Ela não tinha recursos aonde buscar. Mas ela ouviu falar de um Jesus que passaria naquela cidade. E sabe o que é o mais bonito, crianças? Ela olhou para si. Talvez ela pensou: mas olha, eu sou tão pequenininha. Olha, eu sou apenas uma mulher. Mas ela pensou, antes de ela pensar isso: eu preciso tocar na orla das suas vestes. Sabe o que é a orla, crianças? É a parte de baixo. Antigamente as pessoas, elas usavam vestidos longos, batas na verdade. E aí ela disse: eu preciso tocar na ponta do vestido de Jesus. E aquela mulher, ela se levanta e vai ao encontro de Jesus. Só que ela não contava, crianças,
é que aonde Jesus passava, cercava-se uma multidão ao seu redor. Imagina só, uma pessoa que fazia milagres, uma pessoa que curou cegos, curou pessoas que não andavam. Jesus curou pessoas que não ouviam e curou pessoas de doenças horríveis também. Imagina quantas pessoas estavam desesperadas para conseguir a cura. E imagina quantas pessoas queriam ver Ele operando. Muitas das vezes a gente olha para nós mesmos e dizemos: mas eu sou só uma criança, eu sou tão pequena. Mas Jesus, quando Ele estava com os discípulos, Jesus falou sobre as crianças. E Ele disse para as crianças irem ao encontro dEle. Porque vocês são o futuro da gente, não só o futuro, também é o presente. E muitas das vezes nós acabamos trocando o nosso Jesus por coisas tão pequenas. Por uma amizade, por uma conversa, nós acabamos deixando Jesus de lado e paramos de buscar por Ele. Mas a mulher do fluxo de sangue, ela se levantou e foi ao encontro de Jesus. Talvez realmente ela não conseguisse tocar na roupa de Jesus, mas ela se levantou porque ela olhou para dentro dela e fez: eu não posso continuar assim. Eu não posso continuar assim aonde eu estou. E ela foi ao encontro de Jesus. E a Bíblia diz que quando ela tocou, Jesus para a multidão. Ele para e olha e diz assim: quem me tocou? Muitas pessoas realmente tocavam Jesus. Muitas pessoas na multidão realmente apertavam Ele, tocavam nele. Mas ela tocou de uma forma diferente. Eu desejo a vocês que vocês queiram tocar em Jesus diferente. Porque quem toca em Jesus diferente é impossível ser a mesma pessoa. E a Bíblia diz que ela toca, chega a tocar na orla de suas vestes. Os discípulos de Jesus que estavam com ele disseram assim: mestre, mas a multidão te aperta. Eles pensaram: como é que vamos descobrir quem tocou em Jesus? Mas a Bíblia diz que aquela mulher, ela com medo, talvez porque Jesus fosse brigar porque tocou na sua roupa, talvez se Jesus fosse dizer para ela não fazer mais aquilo, ela se levantou, se tremendo, e disse assim: fui eu, Senhor. E eu imagino ela contando para Jesus a sua história, ela dizendo assim: Senhor, já faz 12 anos que eu estou sangrando. Eu já recorri a tantos médicos, Jesus. Me disseram que eles iam me curar, mas eles não me curaram. Eles me disseram, Jesus, que eles iam fazer parar, Jesus, aquele sangue, mas não pararam. Então o meu último recurso foi vir atrás do Senhor. E a Bíblia diz que ele olha para aquela mulher e diz: mulher, a tua fé. O que é fé, crianças? É acreditar nas coisas que não se veem. Se você está pedindo algo a Jesus e você vê que é impossível, aos nossos olhos é impossível. Mas lá em Lucas 1:37, a Bíblia, ela não só diz, ela afirma que para Deus nada, crianças, nada é impossível. Se você tem um sonho para chegar, se você tem um sonho que quer alcançar, sabe, um amigo fiel e que quando você precisar desse sonho, ele lhe entrega. Porque Jesus, ele só entrega sonhos quando a gente precisa. É Jesus. Jesus é aquele amigo que não vai nos decepcionar. Jesus é aquele amigo que não vai nos abandonar quando precisamos. E mesmo que nós venhamos deixar ele de lado, ele não nos deixa. Esse é Jesus. Só que aí, a Bíblia também fala de um dos chefes da história, de um dos chefes das sinagogas. Jairo, ele era chefe
de uma sinagoga judaica. A filha dele, de 12 anos, ela estava sofrendo de uma enfermidade terrível. E a Bíblia diz que aquela menina estava tão doente, tão doente. A diferença da mulher do fluxo de sangue para Jairo é que a mulher do fluxo de sangue já tinha gastado tudo. Jairo, por ser um chefe da sinagoga, ele tinha muitos recursos. Mas não importa a condição que nós estamos, Jesus sempre chega. E a Bíblia diz que a filha dele estava doente. A filha dele estava no grau que nem os médicos conseguiriam salvá-la. Talvez Jairo até pensou: eu tenho tanto dinheiro, eu tenho tantas coisas, mas a única coisa que importa mais que a minha vida é a minha filha e eu não poderei salvá-la. Porque na época ele não ouvia falar de Jesus. Mas a Bíblia também diz que ele ouve falar de Jesus. Nós ouvimos tanta coisa de Jesus, tantas coisas, tantos milagres da Bíblia, que nós pensamos que Jesus, ele mudou. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês. Jesus, ele não mudou. A Bíblia diz que Jesus é onipresente. O que é onipresente, tia Sara? É estar presente em todos os lugares. Mas a Bíblia também afirma que ele é onipotente. Ele pode todas as coisas. Mas a Bíblia também diz que ele é onisciente. O que é onisciente, tia Sara? Ele sabe de tudo. Então não importa onde você esteja, não importa a dificuldade que você esteja passando, não importa como está a sua casa, não importa como está a sua escola, não importa como estão os seus amigos, porque Deus, ele é um ser supremo. E ele se importa com nós, que somos meros pecadores miseráveis. Nós viemos do barro, e quem nos criou foi ele, foi Deus. Então, como um Deus tão grande, ele pode olhar para dentro de nós e reconhecermos o que nós temos. Nós não merecemos, crianças, um segundo da sua atenção. Porque ele é um Deus tão poderoso, ele é um Deus tão perfeito, que ele não tem defeitos. Nós não merecíamos a sua atenção, mas mesmo assim ele mandou o seu filho para a terra. E a Bíblia diz que Jairo, ele ouviu falar de Jesus. E Jesus também estava passando naquela cidade. Tinha a multidão lá também. E sabe, crianças, às vezes a gente bota tanta dificuldade em pequenas coisas. Ah, mas eu não vou para a igreja porque eu estou cansado. Ah, mas eu não posso orar, eu sou tão pequena, eu não sei formar as frases para Jesus me ouvir. Mas a Bíblia diz que quando nós entramos no quarto e fechamos a porta, Deus é capaz de decifrar até as nossas lágrimas. Se você estiver passando por um momento difícil e nem souber falar, entra no quarto, fecha a porta. Mesmo que você não consiga falar, a Bíblia diz que as lágrimas, elas têm palavras para Deus. E que não importa onde vocês estejam, Deus, ele é o Deus que entra na cena e muda tudo. E o único recurso que Jairo tinha era ir atrás desse Jesus. E a Bíblia diz que Jairo chega até Jesus. E a Bíblia diz também que ele chega até Jesus e conta da sua filha. Senhor, eu tenho uma filha, Jesus, de 12 anos. E ela está tão doente. Ela não tem nem forças para se levantar da cama, Jesus. Faz 12 anos, Jesus, que ela tem 12 anos, mas ela está sofrendo tanto. E Jesus diz para Jairo lhe levar até sua casa. E Jesus vai até a casa de Jairo. Jairo não pediu para Jesus ir até a sua casa. Ele queria apenas a cura da sua filha. Mas Jesus, ele é o Deus de obras completas. Jesus precisava naquela tarde
passar pela casa de Jairo. E Jesus vai até a casa de Jairo. E no caminho, Jairo, ele recebe a notícia. Chega uma pessoa para Jairo e diz assim: olha, não precisa mais aperrear o mestre. Não precisa mais levar Jesus até a sua casa, porque a sua filha, ela acabou de falecer. Ela acabou de morrer, ela não tem mais vida. Mas antes mesmo que Jairo se prostrasse para chorar, para reclamar do que poderia ter acontecido, a Bíblia diz que Jesus olha para Jairo e diz: calma, Jairo, vamos dizer assim. Ela não está morta, ela está apenas dormindo. Talvez Jairo poderia acreditar na notícia que ele recebeu da morte da sua filha. Mas ele tinha tanta fé de que se Jesus chegasse na sua casa, o quadro mudaria. Ele foi até a casa, ele aceitou Jesus ir até a sua casa. E a Bíblia diz que no dia que Jesus entrou lá com a filha dele estava morta, havia um grande alvoroço, porque uma menina havia falecido. Pra gente, crianças, o único problema na nossa cabeça que não tem solução é a morte. Mas para Jesus, crianças, até a morte ela tem solução. Porque Jesus chega, crianças, no enterro e levanta os mortos. Jesus chega, crianças, após 4 dias de enterrado e ressuscita. Porque Ele é o Deus que tem o poder. Ele é o Deus, Ele é o dono do sopro da vida. E Ele faz o que não podemos fazer. E a Bíblia diz que Ele chega na casa de Jairo. E no quarto, Ele vai até o quarto. E antes de ele ir até o quarto, ele pergunta o porquê do alvoroço para a multidão. E a multidão diz: Senhor, a menina está morta. Mas ele olha para a multidão e diz assim: não, ela não está morta. Ela apenas está dormindo. E a multidão começa a rir de Jesus. Porque para eles nunca viram um morto se levantar. Eles nunca viram, crianças, alguém ressuscitando. Então, para eles era impossível Jesus chegar lá e ressuscitar a filha de Jairo. Mas Jesus, quando ele chega, ele muda tudo. E ele tira a criança da multidão do quarto. Deixa apenas Jairo e a sua esposa e 3 discípulos. A Bíblia diz que a única frase que Jesus fala quando chega no quarto é Talita cumi, que significa: menina, levanta-te. E a menina que estava na cama, morta, ela abriu os olhos. A menina que estava na cama, morta, ressuscitou. Ele pede para a família dar de comer a menina. E a menina que estava na cama sem conseguir se levantar, se levantou. Porque esse é o Jesus que nós servimos. Esse é o Jesus que nós servimos. É um Jesus vivo. É um Jesus poderoso. É um Jesus que se importa como nós estamos. É um Jesus que cuida de nós das formas mais imprevisíveis. E Ele cuida tão bem de nós que Ele nos deu um presente. Mas que presente, tia Sara? Que presente é esse? E eu vou mostrar a vocês algumas opções de presentes que para mim são muito boas. Eu vou perguntando a vocês se vocês gostam, tá bom? Talvez o maior presente que Jesus poderia nos dar era um saco de pirulito. Quem ama pirulito aí, crianças?
Talvez Jesus poderia dar um saco de pirulito pra gente como melhor presente. Quem gostaria de ganhar um saco de pirulito? Nossa, tá tão baixinho. Quem gostaria de ganhar um saco de pirulito? Para as meninas. Talvez Jesus poderia dar uma boneca, né? Quando eu era pequena, minha mãe tinha o costume de comprar boneca. E sabe o que eu fazia com o cabelo das bonecas? Eu penteava e quando ficava duro eu cortava. Eu era ruim um pouquinho. A boneca para as meninas poderia ser o melhor presente, né? Para as menininhas pequenas. E para os meninos, o que seria o melhor presente? Talvez uma bola de futebol? Quem gostaria de uma bola de futebol de presente, meninos? Mas talvez para as meninas maiores poderia ser até uma bolsa, né? Pra gente botar do lado e levar para onde nós queremos, né? É muito bonita a bolsa. Poderia ser esse o presente de Jesus. Poderia. Talvez, para mim, né? O melhor presente que Jesus também poderia me dar era os melhores perfumes. Para andar cheirosa para onde eu fosse, viu? E muito perfume. Talvez um urso de pelúcia. Para dar um abraço nele. Talvez esse poderia ser o presente de Jesus. O melhor presente para as nossas vidas. Mas nenhum presente, crianças, desses que eu mostrei para vocês, foi o melhor presente que Jesus pôde dar para nós. Nem a bola de futebol que dá para jogar. Nem a boneca que dá para brincar, fazer chá da tarde com as meninas. Não foi o melhor presente. O saco de pirulito que eu comeria todinho assistindo o filme também não era o melhor presente. A bolsa para eu andar para todos os lugares não era também o melhor presente. Os perfumes para a gente ficar cheiroso também não eram os melhores presentes. Mas também tem um celular, né? Que muitas crianças aqui passam horas jogando. Talvez para as crianças maiores ou para as menores também, que hoje em dia todo mundo quer um celular. O celular fosse o melhor presente. Mas nem ele supera esse presente. E qual é esse presente, tia Sara? Será que Deus já me deu? Será que eu já tenho ele? Você já tem. A Bíblia relata da morte de Jesus. Mas a morte de Jesus não foi o presente. O maior presente que nós poderíamos ter é a salvação. É o acesso. É o acesso a Jesus em qualquer lugar. A Bíblia relata da morte de Jesus. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês, crianças. Vocês sabiam que Jesus foi chicoteado por um chicote que na ponta ele tinha cravos. E quando ele batia no corpo de Jesus, ele arrancava pedaços de carne. E Jesus sangrava tanto, mas isso não fez ele desistir do amor que ele sentia por nós. A Bíblia também relata da coroa de espinhos. Os espinhos não eram espinhos normais. Historiadores e estudiosos que estudam sobre a história de Jesus dizem que a coroa de espinhos foi um nocaute fatal para Jesus, porque penetrou a parte do crânio. Não ultrapassou o crânio, mas adentrou. É como se um osso seu estivesse se quebrando na hora. E também fala da cruz. A cruz que Jesus levou não foi feita para ele. A cruz que Jesus levou foi feita para Barrabás. Mas a Bíblia diz que Jesus também não era grande em estatura, ele era normal como nós. E para pregarem Jesus na cruz, foi necessário deslocarem seus ossos, deslocaram seus ombros. E quando perfuraram Jesus para a cruz, a gente pensa que ele foi pregado aqui, né? Não, ele foi pregado aqui. E veio rasgando até o meio da sua mão, pelo peso de Jesus. Que amor, crianças, você tem que pode ser maior que esse?
Que maior amor você poderia ter? Talvez Jesus lá da cruz poderia dizer: mas Pai, mas eu não quero morrer por eles. Mas Ele viu vocês aqui hoje. Talvez Jesus poderia descer da cruz e dizer: mas Pai, por que eu tenho que sofrer tanto? E muitas das vezes, por coisas tão pequenas, nós acabamos deixando Jesus de lado e esquecemos do que Ele fez por nós um dia. A Bíblia também relata as últimas palavras que Jesus falou. E as últimas palavras que Jesus falou foi: Pai, está consumado. Mas sabe o que eu acho mais bonito na história de Jesus? É que a morte não o pode deter. A morte não pode parar. A morte não destruiu Jesus. Porque no terceiro dia Ele ressuscitou. E não ressuscitou como um cordeiro. Ele ressuscitou como um leão. E Ele disse: eu vou preparar lugar. E uma pergunta que eu tenho para vocês, crianças, e não só para as crianças, para toda a igreja: se Jesus voltasse hoje, com tudo que vocês têm feito de ontem para hoje e dos últimos dias, você teria acesso ao céu? Você teria acesso a andar as ruas de ouro? Crianças, o céu ele é tão perfeito que a Bíblia relata que é o lugar mais magnífico que uma pessoa pode viver. Ruas de ouro, cristais, uma mesa de banquete para nós sentarmos com os nossos irmãos, uma praça enorme, muros grandes, portões grandiosos, coroa para quem trabalhar para Jesus. Mas nada disso também é maior do que vermos Jesus face a face. E uma pergunta que eu tenho para vocês, crianças, e não também só para as crianças: aonde a sua alma iria hoje? Crianças, eu quero convidar vocês para não terem apenas uma vida normal com Jesus. Eu quero que vocês tenham intimidade com o céu. Porque não existe, crianças, coisa melhor do que ter intimidade com Jesus. Jesus, ele, durante a passagem que ele teve, as crianças, para ele, eram uma das partes mais lindas. Crianças, vocês amam o pai de vocês e a mãe de vocês? Pronto. Pega esse amor e multiplica por 10. É o amor de Jesus. É um amor tão grande que não tem como medi-lo, não tem como ver a altura, não tem como ver a largura, não tem como ver o diâmetro, porque é um amor muito grande. E eu quero convidar vocês, não só as crianças, eu quero chamar as pessoas hoje que querem realmente começar um relacionamento com Cristo. Porque a palavra que eu trouxe não foi apenas para as crianças, foi para nós também. Muitas das vezes nós pensamos que Jesus pode esperar só mais um pouquinho. E acabamos muitas das vezes num dia esquecendo que Ele está lá. Nós acabamos esquecendo dele, mas não esquecemos das outras coisas. E eu quero convidar você que quer realmente começar um relacionamento com Cristo. Quero chamar as crianças que a partir de hoje não querem apenas chamar Jesus de Deus. Eu quero que vocês chamem Jesus de amigo. Porque Jesus, ele é amigo. Jesus, ele é abrigo. Eu vou cantar um hino para encerrar. E se tiver alguma criança que queira realmente começar a ter um relacionamento com Jesus, Lili, tu conduzem elas até aqui. Quem realmente quiser. E os adultos também.
Como pode um Deus sendo tão forte insistir em alguém que é tão fraco? Não dá pra entender. Sim, eu já tentei. Sua misericórdia não encontra explicação. E mesmo quando fraco eu estou, encontro forças em seu imenso amor. E quando eu falhei, nunca me julgou. E o seu poder se aperfeiçoou. Que Deus é esse que conhece minhas riquezas e é capaz de ver beleza em alguém imperfeito, feito eu. Que Deus é esse? Pega aquilo que é quebrado e em suas mãos é restaurado, e usa só pra confundir aqueles que pensam que são. Tem um menino que quer aceitar Jesus? Vem cá, pequeno. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus, ele tem uma coisa tão grande na tua vida. Tão grande. Tão grande que Deus tem na tua vida. Jesus te ama tanto. Jesus ama cada um de vocês de uma forma. Jesus, ele tem cuidado de vocês por onde vocês têm passado. E deixa eu te contar uma coisa, Davi. Jesus, ele também tem uma coisa na tua vida. Talvez você não entenda, Davi, o porquê está passando tanta coisa. Mas se você estiver disposto a ter um relacionamento maior com Deus, Deus, ele vai mudar a tua história, porque ele é o Deus que muda histórias. Ele é o Deus, Davi, que tira pessoas de baixo e coloca em cima. Eu gostaria que o pastor fizesse a oração. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. E eu gostaria também que quem for interceder por as pessoas, pelo menos 3 pessoas para orar também, aqui ao redor. Porque hoje nós iremos interceder pela vida delas. Nós iremos apresentar o crescimento, a geração futura. E que Satanás, ele não tem mais poder. Satanás, ele não tem mais poder sobre a vida destas crianças. Porque nós iremos declarar numa oração que estas crianças foram feitas para o reino. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.